O iPod apresenta. Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aproveita, dá aquela força, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E antes da gente começar também alguns recados. Primeiro, nunca se esquece de me segue lá no Instagram, no eric.formaggio. Me acompanhe também no blog, no diariodecienciadedados.com.br, tem artigo novo lá sobre uma pesquisa que eu fiz recentemente. E no meu site pessoal, tem o meu site pessoal agora também, o ericformaggio.com.br, tem muito conteúdo legal por lá. Hoje o tema é agronegócio. O agronegócio no Brasil é um dos pilares da economia nacional, é responsável aí por uma fatia considerável do PIB. E hoje a gente vai falar sobre agromarketing. Nesse segundo episódio do Decode, eu tenho o prazer aqui de receber a Tatiana Dias, nossa querida Tati, zootecnista, especialista aí em marketing técnico para o agronegócio. A gente vai entender um pouco como que funciona o marketing nessa área, já que o marketing é uma ferramenta tão fundamental para todas as áreas, né? Para o agro não deixa de ser também. Tati, é um prazer aí inenarrável te ter por aqui. Prazer te ter aqui no Decode. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado aí por ter aceitado o convite também. Imagina, eu que agradeço, Érico, o convite, uma honra estar aqui contigo. Além de um baita profissional de SEO, um amigo, querido, parceiro. Então, muito obrigada pelo convite, pela honra. Vamos começar esse papo então, Tati. Primeira Bora? pergunta. Explica um pouco para o pessoal o que é o marketing para o agronegócio. Como que funciona o marketing para o agronegócio? Olha, bom, eu sou zootecnista e fiz duas pós-graduações técnicas na área de produção animal, depois eu fui para a fábrica de ração, controle de qualidade, agora, enfim, tô fazendo MBA em marketing. E eu trabalho com marketing desde a graduação, desde o meu estágio curricular de faculdade, eu fui para o departamento de marketing de uma grande empresa de nutrição, né? E de lá para cá a gente vê, graças a Deus, o mercado do marketing ele está mais aberto para profissionais técnicos. Naquela época a gente tinha que ser formado em publicidade e propaganda para poder trabalhar com marketing. Eu, como zootecnista, apesar de ser uma amante do marketing desde sempre, não podia. Então, o marketing ele tem passado por uma transição e eu diria que até uma adaptabilidade do agro em aceitar e em exigir, em buscar por profissionais que sejam do agro, que conhecem como o agro funciona, que é muito particular. Quem é do agronegócio sabe disso, e tem buscado profissionais capacitados em ambas as áreas, tanto no agronegócio quanto no marketing. Então, a gente teve uma mudança bem grande. Antes, a gente tinha uma tendência muito de publicidade, e até as empresas faziam muita publicidade, muito, muito forte, a famosa panfletagem digital. E hoje isso já caiu em desuso, né? Então, com o boom das redes sociais pós-pandemia e das lives e cursos gratuitos, cursos pagos online, deu uma sacudida aí, né? E o agro teve que se atualizar e se digitalizar, né? Sair do off, que a gente fala, e vir mais para o on, cada vez mais, né? Sem perder a essência do agro. Ou fazer um marketing digital, né, para uma área tão específica, né, faz todo sentido para mim que tenha uma profissional que já seja da área, né, porque é fácil, talvez seja mais fácil você ensinar marketing para os profissionais que já são da área do agro do que ensinar agro para os profissionais de marketing, né? Acho que são coisas um pouco mais diferentes. E nesse sentido, quais foram os primeiros desafios assim que tu percebeu, assim que tu notaste assim, pô, isso aqui é um verdadeiro desafio de marketing dentro dessa área? Eu acho que o maior desafio para quem não é do agro, né, tem muitos profissionais
que são formados em marketing e aí querem se especializar, né, querem se dedicar somente ao agronegócio, primeiro, não entender como o agro funciona, não falar a língua do agro, não entender como o agro se comunica. Eu acho que esses são os principais desafios, pensando em quem não é técnico e quer vir para o marketing, né? Trabalhar com marketing no agronegócio. E para mim, o desafio foi realmente o mercado se abrir e realmente dar valor para os profissionais que, como eu, passei pela área de formulação, de pesquisa, eu fui comercial, eu fui supervisora técnica e aí eu caí no marketing. Então, Eric, foram basicamente 12 anos de carreira técnica barra comercial, para daí eu fiz muito marketing nesses anos, esses mais de 10 anos de carreira técnico-comercial, sem saber que era marketing. Porque na minha concepção, marketing, como aprendi, fiz estágio em marketing, mas é muito panfletagem, é muito brinde, evento e tudo mais. E aí, quando tu vai para a raiz do marketing, isso graças a Deus, o nosso mestre em comum, Nino Carvalho, ele traz muita base do marketing, da origem, da história do marketing. Tu vê que é muito mais profundo e o marketing é muito mais complexo. É uma grande disciplina da administração, enraizada na administração aqui no Brasil, e ele é muito maior. E eu já fazia marketing intuitivamente, sem saber que era marketing. Então, o meu maior desafio primeiro foi eu descobrir todos os pilares e o que realmente é o marketing na profundidade, né, na raiz, no conceito dele. E aí, como me posicionar como uma profissional que entende de marketing. Então, obviamente, assim, eu já estava inserida no agronegócio, né, na produção animal. Eu trabalho basicamente no mercado de proteínas. Então, para mim foi mais fácil porque eu já estava no mercado. Então, foi uma questão de me especializar, de estudar, e aí isso abre muitas portas. Então, o fato de estar inserida no meio já é um grande passo, um grande facilitador. Mas então o primeiro desafio foi a abertura, né? As empresas elas Foi. se abrirem para isso e Foi. aceitar ter uma conversa sobre isso. E tu sentiu muita resistência? Olha, ainda hoje eu trabalho só com grandes empresas. Uhum. O meu core da minha empresa, da São Legaia, grandes marcas. hoje, são grandes empresas. Empresas que trabalham B2B. Então, eu trabalho com empresas de nutrição, de saúde animal, de genética, mas cujas negociações são todas B2B. E mesmo falando de grandes empresas que você vê que faz eventos muito grandes, que tem um investimento em marketing que você acaba rotulando por estandes e por feiras, você vê que tem um investimento grande, que não são baratos, né? Essas participações. Quando tu vai na raiz do planejamento estratégico, da estratégia, de planejar, de conversar com o diretor, com o gerente de marketing, tu vê que não tem muita coisa organizada. E aí a resistência é mostrar para eles a necessidade de você fazer um planejamento bem feito, porque é muito assim, apagar incêndio. Eu fui gerente Sim. de marketing de uma empresa e era uma multinacional, produtos fantásticos, nossa, tecnicamente um produtaço, que até hoje, nossa, muito bem posicionado no mercado, porém, em termos de marketing, até hoje, tem 8 anos que eu saí dessa empresa e até hoje eles não têm um marketing organizado. Então, eu trabalho para grandes empresas multinacionais e que a gente está organizando agora, em 2025, o planejamento estratégico de marketing, que muitas vezes não tem nem da matriz. Então, é uma questão, assim, de mudança de mindset, sabe? E às vezes, como é uma área muito técnica, os líderes são extremamente técnicos. Então, a maior dificuldade é você, como uma mentalidade estratégica de marketing, convencer esse corpo técnico e a diretoria e quem está, né, o CFO, os CEOs, etc., que esse investimento ele vai trazer um retorno, mas é em posicionamento, é um branding bem feito,
né? Não é só fazer post em rede social. Por trás de um post de rede social, que é a minha especialidade, marketing digital, tem muita estratégia por trás, é muito estudo. Então, você é muito step by step, sabe? Então, é mindset, é totalmente mindset. Sim. E tem uma visão também, eu como leigo, né? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso e tu citaste alguma das coisas que tu falou hoje, mas a gente tem assim muito, principalmente o público mais leigo, né? A gente tem uma visão, pô, o agro é uma das grandes forças do país, e é mesmo, quando a gente vê em termos de faturamento, tamanho de empresa, exportação e outras coisas. Mas ao mesmo tempo, até nas conversas que a gente teve, eu senti assim um mercado que tem muito campo para ser conquistado ainda dentro do marketing. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, tu vê e de que formas, né, principalmente quem trabalha com marketing digital hoje, quem é mais focado em publicidade digital, quais seriam os meios para trabalhar essas empresas do agro? O que essas empresas elas procuram de fornecedores também? Olha, no modo geral, eu tenho as empresas quando elas me procuram, elas vêm muito atrás por me conhecer do técnico, por ver Uhum. que eu sou do agro, que eu sou zootecnista, que eu atendo empresas de nutrição, saúde, genética, rendering e etc. Então, as pessoas já vêm atrás de mim por este motivo. Mas quando a gente fala do digital, por exemplo, a tua área em específico de SEO é uma área pouquíssimo explorada. E o X também, sabe? A parte de usabilidade, são áreas que eu vejo que ainda são pouquíssimo exploradas. E que se tu fala esses termos assim, pode ser alto A escalão. Eles não impressão, sabem o que significa. a impressão que eu tenho é que é um mercado que parece que ele não acontece aliás, ele não acontece no digital, né? Ele é um mercado que ele acontece no meio analógico, no meio físico, né? Seria meio que É fazer uma muito. força para trazer para o digital, né? Eu comecei a trabalhar com isso na pandemia, né? E foi na pandemia que tudo começou, porque todo mundo foi obrigado a ir para o digital. Então, a gente só está aqui hoje fazendo essa live, provavelmente porque a gente teve uma pandemia e fomos todos obrigados a nos adaptarmos ao digital. Então, o agro ele é muito off, muito off. Eu te diria que as minhas negociações, eu faço muita reunião online, obviamente, trabalho remotamente para várias empresas, mas aonde eu realmente aperto a mão, fecho o negócio, ainda é muito presencial. Tu vai muito em Então, feira, né? Tu frequenta vou, muitas feiras, né? vou. Quem me acompanha aí pelas redes sociais sabe, além de amar eventos, porque é onde eu encontro todos os meus amigos, os meus colegas de mercado, é onde tudo acontece. Normalmente eu não fecho, assim, não vou dizer que eventos não é uma coisa para você fechar negócio, mas é ali que você vai estreitando os relacionamentos e você vai se aproximando cada vez mais. Então, mas, por exemplo, os meus clientes, eles não têm e-commerce. Não existe e-commerce, não É existe trade principalmente B2B, marketing. né? É muito B2B, muito B2B. Então, é diferente, porque assim, eu tô falando da pecuária, tô falando de proteína, mercado de proteína animal. Se você vai para o mercado de agrícola, de fertilizantes, de insumo, aí é outra pegada. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro também aqui nesse bate-papo é que os universos são diferentes e eu trabalho para empresas. Quem trabalha área agrícola, que mora na Bahia, no Mato Grosso, e trabalha para pessoas físicas, influencers, ou para empresas agrícolas, o famoso B2C é outra pegada. Entende? Então, Entendi. são universos paralelos, eu falo. E o agro ele ainda é muito off, sim. É aquela coisa, eles não vão seguir a sua página. Eu tenho clientes que têm pouquíssimos seguidores no LinkedIn, porém, engajamento é altíssimo. Por quê? Porque tem pessoas conhecidas no mercado.
de nome, que passaram por grandes empresas, que têm uma rede de relacionamento forte. E é isso que traz elas. Então, é a conexão pessoal. Se tu sai da empresa hoje, tu leva os clientes para outra premixeira que você vai, para outra empresa de aditivo que você vá, porque hoje é muito commodity. Então, hoje no agro, por mais que tenha, a gente tem sim tecnologias, tem, mas são pouquíssimos produtos que são únicos. Ele pode ser único por, sei lá, 5 anos. Daqui 5 anos ele já tem mais 10 igual a ele no mercado. E aí tu vai comprar o quem? De quem? De uma pessoa que tu confia ou whatever, tipo de uma pessoa X, Uhum, entende? Então é muito a confiança, o olho no olho. Então confiar no atendimento, na entrega, pós-venda, serviço, o pós, o serviço é o que pega. Então, por isso que a gente fala que muito off que vale, sabe? A qualidade do atendimento, os meus clientes, graças a Deus, todos, assim, quando eu peço feedback, o feedback sempre é positivo na questão do atendimento. É um mercado que preza muito o atendimento e a personalização. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu faço tudo muito tailor-made, até proposta é tailor-made. Nunca existe uma proposta padrão que eu mando igual, eu só mudo número de posts ou o escopo. Não, uhum. não. É tudo muito tailor-made. Então, isso é muito valorizado no Eu vejo que é um mercado que esse olho no olho realmente ele é muito valorizado, né? Hoje eu moro em Porto Alegre, a gente tem Uhum. aqui em Esteio uma das maiores feiras agropecuárias do país, que é a Expo Inter. Isso. Então, a Expo Inter aqui tu tem fechamento de negócio não só na parte do agro, mas mercado de carro também, as concessionárias vão para lá porque vem gente de todo o país. Às vezes o cara quer comprar alguma picape, alguma coisa, ele encontra lá, as concessionárias vão para lá. Então eles tentam colocar num lugar só, né? Hum. Tanto a parte, as divisões do agro, né? Como tu falou, né? Tu tem animais, fertilizantes e outras coisas também, né? De até exposição de carro e outras coisas também. E eu venho de uma cidade que se chama Ourinhos, não sei se tu conhece, em São Paulo. Uhum. E lá tem a Conheço. FAP, a Feira Isso. Agropecuária Industrial de Ourinhos, que foi já, não sei se é ainda, mas foi uma das maiores do país, há alguns anos atrás. E desde que eu me conheço por gente, essa época, principalmente, a época que a gente fala que é a época de FAP, né? E eu via muito isso, né? Porque ele é uma região muito focada no agro, né? O estado de São Paulo tem ali, principalmente a parte do oeste paulista também. E minha vida inteira eu vi isso, né? Essa Uhum. questão do olho no olho, do fechamento de negócio, parece ser um mercado que envolve mais estratégia, né, Tati? Os caras eles não jogam para qualquer coisa, né? Tu sente isso também? Sim, tanto que os meus clientes, quando vêm para cá, para minha empresa, eles vêm buscando estratégia. Eles vêm à procura disso. Esse é o maior diferencial que eu faço. E por viver os 2 mundos, né, tanto do agro, nesses alguns anos aí, mais de 10 anos aí de carreira técnica, comercial, quanto do marketing, que eu venho vivenciando também já tem alguns anos e, enfim, e contando, são 2 mundos que poucos dominam. E hoje, quando tu vai atrás de uma agência, por exemplo, para criar peças, para criar um calendário editorial, linhas, né, de publicações, como que tu vai fazer? Normalmente é toque de caixa. Faz o que o cliente pede, tá tudo certo, e vai fazendo e vai tocando. Não existe um porquê. E eu sou a rainha dos porquês, né? E então assim, mas por quê? Ah, eu quero fazer tráfego. Tá. Por que que você quer fazer tráfego? Me conta. Eu aprendi muito, Eric, nesses anos e depois também que eu comecei a trabalhar sozinha, escuta ativa é tudo. Então, escutar mais, perguntar muito para o cliente e entender o que que ele precisa. E não é porque
fiz zootecnia, tenho não sei quantas pós, fiz sei lá quantos cursos, tenho Nino de mentor, professor. Eu não sou rainha da verdade. Eu tenho que entender o que o cara precisa. O que faz sentido para a realidade dele. Não adianta eu impor, nossa, a melhor metodologia de marketing e tal, pôr aquele planejamento, aquela estratégia power, se o cara é simplista. E o Sim. cara, ele quer um negócio pontual. Então, eu acho que falta muito isso. E não só né, no agro, eu acho que falta isso em muitas áreas, de você escutar mais o cliente, entender mais o que ele realmente precisa. E no agro isso é muito mais delicado, porque quando você tenta entrar neste universo, como acontece com muitas dessas agências, que são, enfim, que não vivenciaram, que não. Eu fui criada no agro, né? E eu sei como que a banda toca. E aí o cara não conhece da área e ele quer impor, nossa, tem que ser tantos posts, mas faz por volume, mostra lá os números, mas não justifica os volumes, tá? Mas e por quê? Ah, mas tem que fazer tráfego é legal. Mas por quê? Então eu acho que tudo tem que ter um começo, meio e fim. Ou não vai ter um fim? Por que não vai ter um fim? Qual que vai ser o next step, sabe? Os próximos passos. Então, eu percebo muito isso, que tudo tem que ser muito bem embasado e justificado, porque senão cai naquela vala comum de tipo, eu vou fazer o marketing quando sobrar dinheiro. Eu não tenho dinheiro para marketing, porque marketing é supérfluo. Marketing não é supérfluo, marketing é estratégia. Marketing é Legal. você fazer as coisas com um propósito. Então, esse que é o principal diferencial, sabe? Pegando um pouco desse gancho, né, de fazer um marketing mais estratégico e isso ser um diferencial. Dentro Uhum. de um mercado que tu, por tudo que você está comentando nesse desenho, é um mercado muito mais conservador, quando tu fecha um contrato, né? Tu falou que tu trabalha mais no mercado de animais, certo? Pelo que eu entendi, Uhum. proteínas, tu fala, né? Tu diz Isso. proteínas, né? Então, tu vai trabalhar nesse mercado, tu fechou um contrato com uma empresa, tu vai desenhar a estratégia de marketing dessa empresa. Indo para o lado um pouco mais técnico agora da profissão. Quais são os primeiros passos que tu toma para montar a estratégia de marketing dessa empresa? Olha, primeira coisa é entender a realidade do cliente. Entender o que está acontecendo. Primeiro, o que é marketing para ele? Entender qual é o conceito, qual é o grau de maturidade desse cliente em marketing. Qual é a estrutura de marketing que ele tem? Ele tem uma estrutura de marketing, ele já fez alguma coisa, famoso diagnóstico. Fazer um Con- diagnóstico do cliente. Considerando que tu foi contratada como estrategista e esse cara tem uma agência à sua disposição. Isso, aí eu acho que existem 2 modelos, né, às vezes eu trabalho com uma agência em parceria, nessa condição que você está dizendo agora, e às vezes eu trabalho full, eu faço tudo, né, minha equipe faz todo o processo. Quando tem uma agência envolvida, é um pouco mais complexo, porque eu tenho que entrar na estratégia que já está em andamento. Se é que tem uma estratégia. Às vezes não tem uma estratégia, às vezes eu preciso desenhar essa estratégia, trazer essa agência para junto de mim e a gente fazer isso a quatro mãos, né? Então, o primeiro passo é fazer uma análise, entender quais são as métricas, quais são as redes que estão sendo trabalhadas, como é que está o off, o famoso omnichannel ou onicanalidade, manter a comunicação e juntar as duas pontas, não deixar desconectado o on e o off, mas fazer uma ponte, por mais que seja muito do presencial, trazer um pouco da realidade do comercial, das dificuldades do pessoal de campo e trazer essas soluções, trazer esses assuntos para o digital. Então, primeiro, a gente faz um diagnóstico, entende o que está acontecendo, reúne com essa agência, puxa as métricas, que eles já devem ter as métricas, né, de como que estão, as condições, as redes, evento, ações, palestra, associação, então tudo que envolve, tem que entender tudo. Tem que entrar, realmente mergulhar de cabeça na empresa, entender tudo o que está acontecendo, e aí vai para
para o planejamento estratégico parte por parte, né? Step by step. Então, entender que mercado que eles trabalham, para quem que eles vendem, é uma empresa B2B, mas para quem que eles vendem, o que está bom, o que não está, se eles têm algum outro produto, aonde que eles poderiam alcançar, para onde eles poderiam ir, que eles ainda não vislumbraram ou tentaram alguma vez e não deu certo. Mas por que não deu certo? Será que não deu certo porque não foi bem planejado ou porque realmente não é um mercado que é o business deles? Porque às vezes acontece. A gente viu uma notícia agora nessa última semana de uma Monster, uma empresa monstruosa norte-americana, que está se desfazendo da unidade pet food dela, porque não é o business dela. Então, as métricas, o perfil da empresa, isso é uma coisa que eu sempre avalio muito. Isso desde quando eu era funcionária, CLTista, até hoje é o mesmo raciocínio. Então, primeiro entender qual que é o perfil dessa empresa, para quem que eles vão vender. Não adianta eu querer posicionar uma empresa que tem perfil B2B para vender B2C, como é um mercado pet food. Pet food ele vende B2C total. Você tem que ter Uhum. toda uma estrutura de trade marketing, você tem que Pet ter toda food uma seria rações aí. ração para cães e gatos. Então, eu estou falando basicamente aqui da ADM, da notícia que a gente teve, que eles estão vendendo, na verdade, estão encerrando as atividades de rações para cães e gatos. E eles compraram a Total alguns anos atrás. Então, é um exemplo de dois tipos de negócio que não dá certo na mesma organização, porque são negócios muito distintos. Então, não se conversam. A estrutura toda, gerencial, de equipe, entende? Então, assim, são coisas que eu tenho, às vezes, que ir para um lado um pouco mais comercial, entender como que é o posicionamento dessa empresa no mercado. Para daí a gente saber, entendeu? Meio que de trás para frente. Primeiramente, tu faz uma análise então de todo o microambiente do cliente, né, os fornecedores, clientes, os produtos deles. Tu chega a visitar esse cliente presencialmente, porque essa é uma outra curiosidade que eu tenho aqui, por exemplo, no digital, né, principalmente as agências de publicidade, marketing, as agências de martech, né, como a gente chama hoje. Eu trabalho em uma, inclusive. O cliente ele não se importa muito de toda a relação ela ser online, né? Nesse mercado que é conservador, que tu falou, né, que tem o fechamento no olho a olho, tem que estar sempre evento, etc. Tu chega a visitar esse cliente para conhecer o produto dele, como que funciona? Eu visito. Eu visito. Então, hoje eu moro em Curitiba, mas eu sou natural de Presidente Prudente. Então, Presidente Prudente é essas perto de Ourinhos, onde eu partes de morava. Ourinhos. Por isso que eu te disse que eu conheci Ourinhos, que eu tenho Sim, amigas que sim, passavam férias em Ourinhos. legal. Então assim, hoje, majoritariamente, os meus clientes, eles são da região metropolitana de Curitiba, porque tem várias indústrias de nutrição animal, de equipamentos, ou são de São Paulo, ou de Campinas. Então, as primeiras reuniões, se eu não tenho alguma intimidade, que acontece de ser amigos já de mercado, ou amigos até de vida, que me contratam, né? Porque já sabe que eu trabalho com isso, acompanha meu trabalho há X anos, e aí chega uma hora, Tatiana, eu preciso do seu serviço, vem cá, Tu já tem entendeu? uma relação prévia, né? Tenho, porque são, como eu te disse, né, 12, 15 anos já de mercado que eu já Sim. conheço e eu tenho amizades no meio, ou amizades ou até uma relação de confiança, né? Então, já me acompanham, pessoalmente, inclusive. E aí, quando eu não tenho uma relação muito estreita, já aconteceu sim do cliente me chamar. Ele precisa fazer a primeira reunião comigo presencial. Entendi. Aí tu fazer uma visita. Eu faço uma visita, eu conheço a equipe, a gente organiza processos, a gente organiza as etapas, porque tudo tem que ficar muito bem claro e estruturado, o papel de cada um, para não ter problemas futuros, né? Então, eu gosto muito disso, de colocar os pingos nos is desde o começo. Uhum. Então, tem cliente meu hoje, por exemplo, que eu já conhecia todo mundo. Então, são meus clientes e já me conhecem. Agora, tem outros que entraram que não eram tão próximos, que daí eu fui. Mas muitas vezes é só no escritório. Então, não muda muito. E aí,
Às vezes a gente faz as primeiras reuniões, né, aqui, online, e depois, quando tem um evento, a gente marca de jantar, a gente marca de almoçar, a gente marca, entendeu? Algo bem descontraído, bem informal, assim. Legal. Não é um mercado muito formal, sabe? Mas é um mercado fechado por conta da sua particularidade. A minha dúvida mais em relação ao produto mesmo, né? Porque eu, nas poucas experiências que eu tive de ir até o cliente para conhecer melhor o produto, meu trabalho se tornou muito mais eficiente, entendeu? É que nem eu estava dando um exemplo, tem um trecho no meu livro que eu falo sobre isso, que era um caso de uma empresa de indústria moveleira, né, aqui do Rio Grande do Sul, muito conhecida, uma marca muito conhecida. E quando eu fui conhecer a fábrica, eu fiz uma tour dentro da fábrica, né? E entender como o produto era feito, o cheiro da tinta, a textura e outras coisas. Isso fez toda a diferença na hora que a gente foi produzir conteúdo sobre isso, que era isso que a gente ia fazer. A gente ia fazer conteúdo para rede social, para o site, para o blog. Isso fez toda a diferença, que a gente ia revisar um conteúdo e falar, pô, mas lembra aquilo que a gente viu na fábrica? Seria legal colocar isso aqui, porque isso eles colocam em algumas comunicações, mas de repente de uma forma mais suave, mais que o público leigo, eu chamo isso de, eu não sei se é o termo certo, mas eu chamo de suavização de conteúdo, sabe? Que é quando tu pega aquele conteúdo técnico e deixa ele mais suave para qualquer um ler e a pessoa vai entender, sabe? Então eu me refiro mais a isso. Para mim, né, o Nino chama isso de análise do microambiente, né? Na minha metodologia de análise de dados, resolução de problemas, eu chamo de contextualização, né? Mas é praticamente a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu vejo como muito importante dentro desse processo do início de uma consultoria mais estratégica, né? Mas faz toda a diferença mesmo. Isso faz. É que depende do projeto. Tem projetos que eu entro com a consultoria estratégica desde o início. Tem projetos que eles já têm alguma coisa andando, já tem alguma coisa desenhada, e eu entro, digamos Sim. assim, no bonde andando, sabe? É o tipo da ação que não é para qualquer projeto, né? Que às vezes é uma coisa muito pequena também, né? Então não é todo projeto, mas quando vem um projeto grande, para você ter ideia, eu já fui fazer reunião presencial só para entender o contexto da empresa como um todo, para daí eu Sim, montar a proposta. sim, Então, quando demanda um pouco mais, eu faço até a visita presencial para conversar. Os caras pedem, as empresas sim, pedem. sim. Então, tudo depende muito. Mas teve cliente que fechou comigo no digital, reunião assim, online. E na primeira oportunidade ele me chamou para ir para São Paulo, se eu poderia e tal, uma empresa de São Paulo. Eu falei, não, organizando, né, as agendas, tudo certinho, eu vou e a gente faz. E então, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, nesse início, então, né, de uma consultoria mais estratégica, tu faz essa análise, né? Tu faz uma espécie de imersão, né, para tu entender essa Isso. realidade do cliente, quem são os clientes dele, né? O mercado B2B, então os clientes são empresas também, né? Tu tem que fazer uma análise dessas empresas e tal. E o macroambiente, como que funciona? Porque talvez o agro seja um dos mercados onde o macroambiente, É mais nesse afetado. momento, esteja mais em ebulição, né? Olha, Érica, a gente está num momento bem delicado, porque num dia a gente recebeu essa notícia, né, de colega. Eu tenho vários colegas que trabalham na DM, fechando a fábrica de PET, a operação PET, pelo menos a informação até agora, né? Dia 21 de julho, é isso que a gente tem. E, e aí, junto com isso, veio o tarifaço. Aí, só que hoje, né, a gente já teve uma outra notícia do tarifaço que o Trump soltou, que ele vai, enfim, oferecer algumas concessões para empresas brasileiras que querem se instalar e operar nos Estados Unidos. Então, é um negócio que é complicado da gente monitorar, porque tudo muda todo dia, né? É igual
algoritmo de redes sociais. Hoje o que está funcionando no Instagram, amanhã não funciona, no LinkedIn também. E agora, com a economia, com o governo atual do Brasil e o governo atual dos Estados Unidos e as guerras que estão acontecendo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o agro é diretamente afetado. A gente tem visto muitas notícias de fábricas. Eu vi, até teve um vídeo que eu vi do Sérgio Moro preocupado, porque teve algumas unidades de produção do Paraná, do agro, que estavam dando férias coletiva, enquanto está rolando essa questão do tarifaço, sabe, do Trump. Então, é estabelecido pelo Trump, e a gente não sabe se isso realmente vai acontecer, que algumas coisas eles já voltaram atrás, outras coisas parece que não vai voltar, e aí a gente fica nessa berlinda. Mas o que acontece? O Brasil tem muitas empresas no Brasil que se tornaram multinacionais. São brasileiras, são nacionais, mas agora tem unidades nos Estados Unidos. E aí a produção é aqui, mas exporta muita coisa para os Estados Unidos. E aí, como é que fica essa questão das tarifas? Será que vai entrar? Hoje, pelo que eu vi na notícia, parece que não vai entrar. Mas pode ser que alguma coisa mude amanhã. Então, é bastante delicado, porque com guerra, o preço dos insumos subiram bastante, muita matéria-prima vinha da Rússia. Eu trabalhei em indústria de conservantes, de aditivos conservantes como antifúngico, e muita matéria-prima, BHT, BHA, alguns ácidos, vinha dessas regiões que estão em guerra. E aí tudo aqui explodiu, o preço subiu, o preço dos suplementos minerais subiram, e aí a gente fica nessa berlinda, né? Então, macro é muito complicado, assim, da gente controlar. É segurar o que pode e É um ambiente que tu não controla, né? Tu só absorve o que tá acontecendo dele, né? E nesse cenário, assim, eu tava até pensando sobre isso hoje, né? Falei, poxa, talvez seja um dos mercados. Eu imagino o que. Eu até quando eu tô dando aula, eu falo isso para meus alunos, que o macroambiente, para você analisar ele, os impactos dele, você tem que imaginar uma lagoa, é como se você tacasse uma pedra grande no meio da lagoa. Tudo aquilo que uhum. está perto da onde a pedra caiu vai ser atingido primeiro, né, com aquelas ondas maiores. O que está longe vai pegar aquela onda menor. E no caso do agro e alguns setores aqui no Brasil, principalmente quando se trata de exportação, né, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Nostradamus já dizia, né, que existiria um país que seria o celeiro do mundo, né? Então o Brasil é o celeiro do mundo, né? A gente exporta muito. E o que eu vejo é que é o primeiro a ser atingido. E realmente, tem um cenário tarifaço, a gente tem uma Europa se preparando para a guerra, né? Alemanha, França, alguns países comprando como nunca, estocando, né? Eles têm silos para estoque de grãos e outras coisas. Isso, quando tu vai fazer um planejamento, tu faz análise desse macroambiente, isso é sentido na hora de montar a estratégia de marketing também ou não tanto? Olha, depende do perfil da empresa. Porque no Depende teu do, caso é do. proteína, né? A gente exporta muita carne, né? Mas assim, como a gente avalia, sim, avalia esses mercados, mas é como eu estou te dizendo, é muito complexo de avaliar, porque é, como eu estava vendo alguns comentários de um economista, que ele deu palestra recentemente num evento em Curitiba, e ele falava que assim pode ser uma oportunidade para o Brasil, porque enquanto os Estados Unidos está tarifando o mundo, porque essa tarifa não foi só para o Brasil, não foi Não, o exclusividade do mundo Brasil, ele inteiro. está tarifando para vários países, a Europa também, estão em discussão, etc. Então pode ser uma oportunidade para o Brasil, mas a gente precisa esperar um pouco. Então, a curto prazo, depende muito do perfil da empresa e do tipo de planejamento que eu tô executando. A curto prazo, não interfere muito. Mas se for um planejamento, por exemplo, para 5 anos, aí sim. Aí sim pode repercutir. Então, quais oportunidades? Porque a guerra e esse tarifaço pode ser uma baita oportunidade para uma empresa Não, daqui. principalmente a guerra na Europa, né? Porque Uhum. hoje começa a mudar da onde eles vão ter que comprar, né?
Porque eles vão ter que comprar de alguém. E se os Estados Unidos estão impondo tarifas altas, então por que o Brasil não entra nessa jogada? Só que será que o Brasil tem estrutura, tem tecnologia e tem tudo pronto? Tem tudo organizado? Tem a cadeia de suprimentos devidamente preparada para exportar, para substituir? A gente tem essa proteína, a gente dá conta. Então, isso aí compete já o governo, enfim. Mas, assim, são coisas que pode ser sim uma oportunidade. Eu vejo muito potencial do Brasil para exportar, e eu acho que os Estados Unidos vai sofrer muito, porque você imagina, os Estados Unidos, a gente exporta muito para os Estados Unidos, apesar dele ser um grande produtor. Tanto que ele lá, né, Donald Trump, começou a ser muito pressionado internamente também, em função Com certeza, das com taxações aqui para o certeza. Brasil, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar também de uma questão que foge um pouco do escopo do agro, mas é taxa de natalidade mundial. Uhum, totalmente. Qual é a previsão de Concordo. população, entendeu? Então, assim, nesse último relatório que eu tive acesso, os Estados Unidos é um dos únicos países que vai crescer a população nos próximos anos. Então, a gente não pode fechar os olhos e falar: tudo bem, fique aí, Trump, com a sua treta, digamos assim, né? Não vou vender para você, vou vender para os outros, mas daqui a uns anos, que a taxa de natalidade está diminuindo no mundo inteiro praticamente, mas nos Estados Unidos ela vai crescer. Então, a gente tem que ficar de olho nesse mercado, porque ele é um mercado importante e ele vai precisar de alimento. Então, eu acho assim, tudo é muito especulação, tudo é muito, enfim, um bate, o outro assopra, né? Essas coisas assim, um grita, o outro esperneia, e eu acho que tem muita água para rolar. Não acho que isso realmente vai acontecer, como ele já se posicionou hoje. Não, mas as empresas brasileiras quiserem vir para cá, venham, eu vou isentar. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Por isso que, nas minhas análises de planejamento, os meus contratos são no mínimo de 1 ano para contratos de mídias digitais. Quando a gente fala de planejamento, aí eu já gosto de um planejamento de uns 5 anos, porque daí a gente tem um pouco mais de informação e a gente consegue ir acompanhando e ter mais previsibilidade. Isso que eu ia te perguntar, se ia ser a minha próxima pergunta, porque vamos lá, né? Tu analisou o microambiente, tá analisando o macroambiente, né? Mas tem um fator aí que é o fator tempo, que ele influi totalmente, né? A gente está Uhum. falando aqui de tarifas, está acontecendo agora. A gente está falando de um continente, que é a Europa, que está se preparando para uma guerra. E quando eu falo, tá, gente, para quem está assistindo e está se preparando, não é o Eric, né? Tu vê vários analistas, vários Sim. especialistas de mercado falando isso daí, né? E até eu vi recentemente uma entrevista do professor Rock, não sei se tu conhece, ele fala muito sobre isso, sobre geopolítica, e ele falou isso, né, que o Brasil ele poderia aproveitar uma oportunidade, né, uma vez que, embora a gente tenha problemas aqui na América Latina, é um continente mais estável, a gente não tem aqui um Tem vizinho guerra, tem um vizinho em vulcão, guerra. Tem tem lá, a gente tem problemas terremoto. ali da Venezuela, falando que tem ali a Guiana, não sei o quê, né? Mas eu imagino, né? Vai ser uma guerra fantástica, né? Mas enfim, é, que seria uma oportunidade, né, para o Brasil, como esse celeiro do mundo, né, poder exportar, etc. E talvez até o próprio Donald Trump, já prevendo isso, já queira aplicar uma taxação, fazer o Brasil servir de exemplo, não sei, né? Ali é difícil porque hoje em dia a gente acorda, parece que o mundo já mudou, né? Eu tenho saudade dos anos 90, né? Como que tu vê isso? Como que tu vê assim, tu acha eficiente para esse mercado pro agro um planejamento de curto prazo? E aí uma outra provocação, né? Então, primeira provocação, é eficiente um planejamento de curto prazo? A segunda provocação é a seguinte, mas quando tu vai fazer um planejamento de longo prazo, tendo em vista que a gente tem um mundo que muda a todo momento, também não é um troço complicado que tu pode lá tá fazendo um planejamento para algo que não vai acontecer ou errar muito feio? Com certeza, Eric. Os planejamentos, por exemplo, quando vem uma empresa de redes sociais e está começando, normalmente é no mínimo de 1 ano, né? Então vamos pensar, vamos estabelecer assim, vamos avaliando um planejamento curto de 1 ano.
É mais tranquilo, mas após 6 meses eu reviso esse planejamento. Porque pode ter mudado, Tem um checkpoint, né? pode ter mudado muita coisa, pode ter vendido, a empresa tem empresas que, não, eu decidi mudar, eu vendia aditivo, agora eu não quero mais vender aditivo, só quero vender matéria-prima, ou vice-versa. Então, mesmo planejamentos curtos, eu coloco ali para a gente fazer uma revisão depois de 6 meses. E isso é taxativo, sempre fácil. E a mesma coisa vale mais ainda para um planejamento de 5 anos, vamos para um planejamento médio, de médio prazo, nem de longo prazo, né? E não tem como, tu tem que revisar, revisitar isso. É igual o kickoff, reunião de kickoff das empresas. Anualmente você tem que fazer um planejamento, um fechamento de como é que foi esse ano e um planejamento do próximo ano. Como que vai ser o próximo ano? Né? O que, que a gente está projetando? E mesmo assim, depois de 6 meses, eu já trabalhei em empresas, depois de 6 meses tem uma reunião. Junta todos os colaboradores, às vezes centenas, milhares de colaboradores, para ver como é que estão as metas. Teve empresa que deu uma quebra tão grande no planejamento de um ano, que eles resolveram pagar a bonificação, o famoso PLR, para os funcionários, porque não foi por culpa nossa que não atingiu a meta, foi uma coisa muito externa, e não estou falando de macroambiente, geopolítica, de nada, estou falando mesmo do agro ali, um rompimento de contrato que não havia menor previsão, e eles falaram, peraí, os funcionários não têm culpa, eles pagaram PLR integral. Então, assim, isso que é um planejamento anual. Então, para planejamentos maiores, eu recomendo revisitá-lo a cada um ano, como qualquer empresa faz. Porque menos que tudo pode mudar. É a mesma coisa das IAs. As IAs surgem quantos por dia? Hoje as pessoas usam IAs para tudo. E eu tenho usado muito, sabe, também. Mas a gente tem que saber usar. E quais são as IAs que são boas hoje? Amanhã já pode ter mudado tudo. Então, tudo isso entra no pacote, não tem menor condição. Para planejamentos curtos, eu já faço essa revisitação, né, o debriefing, famoso debriefing, depois de 6 meses. Estamos no caminho certo? É isso? Essas são realmente as métricas que vocês almejavam? Tá tudo bem? Seguimos? Seguimos. Realinha. Se precisar, recalcula a rota e tá tudo certo. É melhor recalcular a rota do que deixar o cliente insatisfeito e dali 6 meses ele fala, nossa, mas, né? Tatiana não falou comigo, Tatiana não perguntou. Então, eu prefiro manter uma relação aberta e sempre recalcular a rota ali, né? Pelo menos a cada 6 meses, do que. Porque tudo isso vai acontecendo no meio do caminho. O cara pode trocar, ele pode vender fábrica, ele pode vender unidade, ele pode mudar de ramo, ele pode querer abrir outro segmento. Não, agora eu quero trabalhar com, sei lá, marcenaria. Eu vi que madeira dá dinheiro. Não sei, tem, tá? Eu dei uma viajada, mas é uma viajada real, porque eu já tive clientes assim, que na verdade veio de madeireira e resolveu investir em nutrição. Então, acontece de tudo. Então, a gente tem que ficar alerta, porque é tudo muito imprevisível. Tati, pegando esse gancho, né? Porque quando a gente vai fazer um planejamento, a gente olha muito futuro. Lembrei da palavra futuro, lembrei de um quadro que a gente tem aqui no programa que é spoiler do futuro. Então, nesse quadro, aqui no Decode, ele é um quadro mais ligado assim, vamos fazer um exercício de futurologia. Né? Então, tu já deve ter assistido aquele filme O Eu, Robô, de 2004, né? Nossa, Com o Will Smith. sim. E aquele filme tem lá os robôs que fazem o trabalho dos humanos, e a gente vê hoje muitas novas tecnologias, até com robôs humanoides, tratores autônomos, né? Não sei se tu assistiu Interestelar, que tem lá o trator que funciona, né, sem ninguém, né? Ele é um robô, drones, enfim. Como que você se posiciona em relação à automação nesse setor? Tu acha que no setor no agro
o ser humano ele vai ser substituído de alguma forma ou já está sendo substituído? Olha, eu acho que não, mas para algumas funções sim. Então deixa eu me explicar. Tu acha que não, mas acha que Questão sim. é, vamos lá. Que como diria nosso mestre Nino, Uhum, a gente precisa ser crítico. sim. E robôs não têm essa massa crítica, porque para eu estar aqui falando contigo sobre tudo isso, para a gente estar tendo essa conversa, olha o caminho que nós dois percorremos. A gente tem trajetórias de vida extensas, a gente estudou, a gente passou por dificuldades, a gente trabalhou em N empresas, teve contato com trocentas pessoas. Então, essa trajetória, essa vivência, esse feeling, ela não tem como substituir. Eu tenho clientes que usam várias IAs e eles não me dispensaram. Então, a gente trabalha junto com as IAs. Eu acho que a questão é, temos que saber usar as IAs. E algumas coisas, por que que eu disse sim? Porque, vamos supor, tu acha que daqui, sei lá, uns 5 anos a gente vai precisar de tradutor, intérprete em eventos? Talvez não, porque hoje a gente está aqui, pode ter gente aqui ligando, apertando um botão aqui do lado, uma extensão, que vai Isso. transcrever toda a nossa conversa em questão de segundos. Então, assim, existem algumas coisas, igual plantadeiras, né? Maquinários agrícolas. Eu acredito que, sim, essas pessoas, os motoristas, enfim, que queriam dirigir esses equipamentos, não vai precisar. Porque a precisão desses equipamentos, igual o drone, provavelmente ele vai substituir um porte menor de aviões em breve. Porque você pode disseminar sementes, você pode pulverizar venenos, enfim. Não sou da área agrícola, eu estou aqui. Pode ser uma realidade da área agrícola. Me perdoem os agrônomos que estiverem ouvindo isso, mas assim, eu acredito que esse tipo de coisas, né, de pulverização, de controle de daninhas, essas coisas, você não vai precisar mais ter um piloto, você não vai precisar ter um avião, você não vai precisar ter alguém manejando, cuidando, você só precisa de um cara dirigindo um drone. Tem algumas áreas, né? Eu acho que na área de, principalmente a indústria de alimentos, né? A parte ali Automação, de fábrica, você fala? de aves, por exemplo, tem alguns setores, algumas empresas que praticamente esses animais eles quase não têm contato com o ser humano, né? É tudo máquina, né? É igual bovinos, tem algumas empresas também que tem uma máquina que ela vai, então já tá tudo automatizado, tem um programa ali, tu calcula, coloca a quantidade do silo tal, 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 e ele joga enfim, o próprio equipamento já faz a mistura do programa, que ele tem que sair e colocar a ração nos coxos, tanta quantidade, a balança automática, não precisa ter alguém para pesar, e a mesma coisa em fábrica de produção. Então já Fábrica de tem uma produção, substituição já. já. Eu trabalhei numa fábrica, foi o meu primeiro emprego, assim que eu me formei, que o dono era muito resistente à automação para não mandar as pessoas embora. Ele tinha outra fábrica 100% automatizada, porque você evita reprocesso, você evita erros humanos, e outra, mão de obra está cada vez mais escassa, né? Então, quanto mais você conseguir otimizar, melhor. Então, fábricas eu vejo que não vai ter jeito. Mas se tu vai para um processo mais estratégico, um pouco mais pensante, eu acho difícil, pelo menos hoje, né? 2025, eu acredito que esse é o meu pensamento hoje. Pode ser que surja alguma coisa, enfim, que adivinhe pensamentos e que tenha todo esse HD que a gente tem hoje, né? E consiga fazer essa previsibilidade, mas muitas pessoas, eu acredito que ainda, tipo, redatores, quem transcreve palestra, quem faz tradução, logo, logo vai ter ferramentas, tipo,
tem aqueles tradutores juramentados. Tem algumas coisas muito específicas que eu acho que não vão sumir, pelo menos que ainda precisa daquela chancela, né, do ser humano. Mas algumas coisas, eu sinto muito, mas a gente tem que, como diz o mestre Nino, a gente tem que ir para o pensamento crítico, a gente tem que ser crítico, tem que ser cada vez mais crítico e estudar, porque o operacionalzão, ele vai acabar sendo substituído, assim como a gente tem as automações. Eu não preciso ficar aqui programando posts. Tu pode simplesmente, tem ferramentas que tu programa ali, põe tudo ali dentro, ela integra com as outras plataformas. Lógico, tu tem que dar o acesso, tem todo um processo por trás, mas uma vez você automatizou, dentro da sua plataforma ali de gestão de projeto, ele já faz tudo. Você não tem que pagar alguém para fazer aquilo para você. As automações já fazem. Sim. Eu tô lendo um livro que chama A Queda dos Gigantes, que fala como que algumas indústrias, algumas grandes marcas, né, indústrias, e aí ele fatiou lá, o autor fatiou por indústrias americanas, né, ele fez esse estudo com mais de 40 indústrias, marcas, né, de respectivas indústrias nos Estados Unidos, como que elas caíram, né, faliram, foram vendidas, e ele faz toda uma análise de quando isso começa a dar os primeiros sinais, até o auge dos sinais, até a queda definitiva. E uma das coisas que ele fala é que tem uma fase, e o livro ele fala exatamente sobre cada uma dessas fases. Tem uma das fases que é a fase de negação dos riscos, tá? Eu vejo que nessa área, quando se trata aí de substituição do ser humano por máquina, eu acho que a gente já está vendo esses sinais há alguns anos. As máquinas dentro das fábricas, isso não é novo. Hoje em dia a gente tem fábrica de automóvel na China que ela funciona no escuro, só tem robô funcionando, tem um cara que vai lá e é pago para dar manutenção na máquina, né? A gente citou aqui o exemplo do próprio agro, né, que tem alguns animais que antes da linha de abate ele já não tem contato nenhum com o ser humano. Talvez o único contato vai ser da proteína já lá na área de corte, né, no pós-abate. E outros exemplos, nas agências hoje, de publicidade, marketing, martech, etc., eu já vejo elas diminuindo. Aí eu tô falando aqui não do que eu acho, né, mas do que eu tô vendo. A gente vê que todos os processos repetitivos eles estão sendo cada vez mais automatizados. Aqui em Porto Alegre, não se tem mais nas empresas de ônibus o substituto quando se aposenta um cobrador, não se substitui outro no lugar. Eles não estão mandando o cobrador de ônibus embora, mas não se substitui porque hoje é tudo cartão, né? E o dinheiro, quando tem que Uhum. pagar com dinheiro, se paga para o motorista. Não tem mais o tiozinho lá que fica cobrando lá, conversando, contando piada, não tem mais essa imagem. Então, aos poucos se tem essa substituição. Os bancos. Antigamente a gente tinha muito mais. Eu brinco, eu falo que antigamente a gente tinha mais agência bancária do que farmácia em Porto Alegre. Hoje tem mais farmácia, né? Porque os bancos eles estão ficando todos digitais, até os chamados aí carinhosamente pela galera, pô, tenho lá conta no bancão, né? Bancão é aquele banco tradicional, né? Que tu conhece o teu gerente. Eu tenho uma conta num banco desse e a cada 6 meses muda o gerente, né? Eu não tenho mais aquele relacionamento que talvez meu pai tivesse com o gerente do banco, ou que teu pai tivesse com o gerente do banco dele. Não é mais, a gente não tem, a nossa geração não tem mais esse relacionamento com o gerente de banco, porque diminuiu. E eu digo que até na área da publicidade e marketing, da área do Martech, né, marketing e tecnologia, eu falo que eu acho que algumas áreas elas não vão morrer e não vão ser automatizadas totalmente, mas que não vai ter emprego para todo mundo. Tu falou de tradução, né? Tradução. Pô, eu acho que vai ter lá o tradutor, o cara lá, pô, o cara é foda, o cara é bom, não sei o que tal, o cara é estratégico, eu não sei o que seria um tradutor estratégico,
Ele não vai ser, mas a maioria vai ser, entendeu? Eu estava conversando sobre isso hoje ainda numa lista de discussão para o pessoal falando sobre qualidade de conteúdo, né? Tu vai lá, escreve um conteúdo, pô, uma qualidade boa, tal. Aí eu falei, pô, às vezes, mesmo eu pedindo para IA revisar, porque o que, que eu faço? Eu, quando eu vou escrever um texto, eu vou lá e escrevi um texto. Escrevi lá uma página do meu livro. Eu escrevi essa página, eu jogo na IA para IA revisar. Pô, vê se não tem erro de concordância, erro de português, Uhum. vírgula, né? Essas coisas. Uhum, super Beleza. fácil isso também. Ela revisou. Só que mesmo assim, eu vou lá e pago mesmo um revisor humano. Por quê? Porque eu acho que o revisor humano ele vai conseguir suavizar o texto de uma forma que a IA não vai conseguir ainda. Entendeu? Isso aconteceu semana passada, Tati. Eu escrevi um texto, eu publiquei uma pesquisa para quem está assistindo aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois. Pesquisa sobre utilização de dados de Web Analytics, primeiro semestre aqui de 2025, dependendo de quando está assistindo, né? Então, a pesquisa já está disponível lá no Diário da Ciência de Dados. Então, acessa lá, dá uma olhada na pesquisa. Eu terminei de escrever o. Tu faz a pesquisa, né? Tu manda o formulário pra galera, né? Manda o formulário, a galera responde. Tem alguns que pedem opinião sem pedir, sem a gente pedir, né, Tati? Tu sabe o que eu tô falando, Eu né? sei. Então a gente vai lá, né? Uma pesquisa, né? Tal. As pessoas respondem a pesquisa. Pesquisa tá pronta, tu começa a escrever um artigo, um e-book sobre essa pesquisa. Aí eu resolvi escrever um artigo, né? E deixei disponível lá no blog. Só que o que eu fiz? Eu escrevi esse artigo e eu passei o artigo na IA. Falei, ó, atue como redator, montei o prompt, né? E eu sempre falo para ela, eu não quero que ela mude palavras sem necessidade. Eu só quero que ela veja se tem que colocar vírgula, sinal, ortografia, coisas assim. Coisas pequenas eu autorizo porque eu não quero que tire a minha essência na hora de escrever, Sim, sim. né? Aí ela faz. E mesmo assim, eu peguei, fui correndo atrás de um redator para corrigir. Teve um cara que foi muito engraçado. Eu fui falar com ele, só que ele cobrou, ele queria cobrar para corrigir para olhar essas 12 páginas, que foram 12 páginas de Word, e eu pedi qual que foi o meu briefing para ele. Olha, eu quero que tu suavize o texto, deixe mais, né, suave. Eu uso esse termo para quem está lendo, tal, tal. Ele, beleza. Quando ele mandou o orçamento, eu quase caí da cadeira. Não porque eu não acho que não vale, mas ele queria cobrar R$ 1.000. R$ 1.000 para corrigir essas 12 páginas. Eu queria ter esses R$ 1.000, porque eu acho que ele, pelo preço que ele tá cobrando, eu falei, cara, ele vai deixar o meu texto de um jeito que, né, eu queria ter esse dinheiro, só que eu não tinha esse dinheiro para aquele trabalho, né? Não vou desvalorizar o trabalho do cara, né? Pelo jeito, pô, um dia eu espero ter esse orçamento para poder fazer, porque deve ser um trabalho assim magnífico. Então, se você que passou orçamento para mim estiver assistindo, o meu desejo é um dia conseguir fazer isso contigo. No momento, hoje eu não consigo. Mas ele falou um negócio que eu acho que ele notou, porque eu demorei um pouco para responder. Ele falou assim: só que assim, Eric, uma dica para ti. Ele falou: tu pode pegar esse texto, porque o texto não tá ruim. Ele falou, porque ele deu uma olhada antes, né? Colocar no chat GPT e. Só que eu já tinha feito isso. E eu acho que daí ele se surpreendeu com a minha resposta. Falei, não, mas isso eu já fiz. Só que eu quero que um ser humano, um Sim. redator profissional, que vai saber suavizar esse texto, deixar de uma forma assim, o que é suavizar para quem está assistindo? Às vezes, quando tu é muito técnico, que é o meu caso, tu escreve e fica um texto pesado de ler, um texto chato para ler. Vai um redator
foda lá, aquele cara que, pô, o cara é pica, o cara sabe fazer aquilo lá, ele vai deixar aquele texto fantástico, gostoso de ler, sabe? De uma forma assim que parece que tudo vai se encaixando. Eu já trabalhei com redatores assim. E ele até demorou para responder, ele falou, pá, tem razão, tal. Mas eu até notei, né, o cara jogando contra ele mesmo, né? Ele falou, pô, o chat GPT, né? Então, eu acho que para algumas coisas assim faz sentido, né? Mas perceba, eu sou um cara que eu tenho essa consciência e essa disposição para mesmo depois do texto revisado por uma IA, pô, concordância, vírgula, parágrafo, a estrutura do parágrafo, às vezes a IA fala, ó, esse parágrafo aqui junta com esse outro, separa, monta outro, põe um subtítulo, não sei o quê. Mesmo eu tendo isso, eu quero pagar para um cara. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Eu já vi cliente falando, pô, não, eu quero tudo IA para ficar barato. Eu já vi cliente falando isso, né? Então, eu acho que não vai ter o resumo de toda essa conversa que eu estou falando aqui. É que assim, eu acho que não vai ter emprego para todo mundo. Eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter uma crise de empregos, principalmente porque o mercado de trabalho ele vai dando alguns sinais, mas eu vejo que as faculdades, as graduações, elas estão formando profissionais para empregos que vão deixar de existir. Eu não vejo as faculdades muito antenadas com isso. Não, Algumas também não. pós-graduações mais focadas em estratégia, IA, dados, tecnologia, Martech, eu vejo mais uma cabeça nesse sentido. Mas graduação eu vejo uma coisa muito ainda, sabe? Uma coisa muito aqui, né? Tu vê hoje o mercado dos advogados, né? Eu lembro que antigamente, para revisar qualquer revisão de contrato, isso daí em 2015 era duzentinho ali pro advogado, ou tabela OAB, né? Hoje a galera tá. Eu vejo isso daí do grupo, a galera, nos grupos, a galera comentando, a galera tá revisando o contrato com o chat GPT, não quer pagar um advogado para isso, né? Então, e de novo, eu acho que não é uma profissão que vai acabar, mas eu acho que não vai ter para todo mundo, né? E, enfim, faz sentido? Tu concorda? Não, eu concordo super. E eu seria essa pessoa, assim, se eu estivesse escrevendo um livro, assim como eu passo, porque eu faço isso com todos os meus textos. Então, às vezes, vai vindo muita ideia, muita ideia, muita ideia, eu escrevo, 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 e daí eu chego e falo, nossa, não, não tá legal. Eu releio, reorganizo os parágrafos, realoco e tal. Só que é óbvio, a língua portuguesa é muito difícil, né? E posso ter passado crase, alguma concordância, alguma coisa que no meu vício de escrita, de linguagem, posso ter passado batido. E aí eu jogo, né? Eu dou todas as orientações, eu peço pro chat e tal, revisar, e nanã. Mas tu me deu uma dica boa, essa questão de não trocar as palavras, porque às vezes ele troca as minhas palavras e eu não quero que ele troque, porque é o meu tom. Entendeu? É minha identidade, é o meu carimbo ali, né? Na escrita. E mesmo assim, quando volta, eu aproveito parte dela só. Eu não uso tudo, porque eu ainda brigo com o chat, que eu falo, não, você tá mudando demais as minhas coisas, sai pra lá. Não é bem assim que eu queria. Então, imagina com o livro. Nossa, com o livro eu super mandaria para uma pessoa com cara, assim, foda, muito bom naquilo, e sim, sem pensar. Eu atendo algumas empresas que eu tenho que escrever em espanhol também. E eu estudei muitos anos espanhol, mas eu não sou nativa. E eu já acionei um amigo meu, que ele é nativo, né, da Argentina, ele é argentino, e eu já falei para ele, eu falei, olha, a hora que precisar, eu vou te acionar, porque não é sempre que a gente precisa fazer textos bilíngues, né? Mas usaria o chat? Usaria, mas eu passaria por ele ainda, para ver Não, não é se a tá. mesma coisa, né? Não vai ser a Não, não mesma é. coisa. E outra coisa, existe também o tom. E é difícil, se é difícil para a gente, que é ser humano, entender o tom da escrita, O tom. imagina para uma máquina. Então, é muito assim, é por isso que eu falei, né, no meio da nossa conversa e toda, de personalização de conteúdos.
Isso é uma coisa que agora o chat está pegando o meu jeito de escrever. Então, algumas coisas ele já compreende, ele consegue escrever mais ou menos do meu jeito, mas ainda lapido muita coisa. Então, eu acho que eu concordo super contigo. Eu passaria sim para uma pessoa, não faria, por mais que hoje os alunos, né, nas universidades já têm acesso ao chat, e tem professores que eu já vi, né, falando, usa lá o chat GPT, e me dá um certo desespero, que eu já ouvi relatos de amigos falando que escutaram isso nas universidades. Para mim é lamentável, porque o senso crítico da escrita, aprendizagem, o fato de você escrever, tudo isso Exato. influencia, né? Então, mas eu super concordo contigo, não acho que tu tá viajando, e essas coisas do ônibus também. Infelizmente, o Brasil ainda é um país que forma executadores. Uhum. Você só vai lá e faz o que te mandaram, das 8 às 5, faz isso e fim, acabou, e vai embora. Não racionaliza, não pensa, não, né, não pensa sobre o que está fazendo, por que está fazendo, tudo isso que a gente falou, né? Que eu sou rainha dos porquês, tento entender. Então, não é as nossas escolas, as faculdades. Eu, quando me formei na graduação, de falar que eu tive uma orientação de como era o mercado de trabalho, claro que Não, não tem, não tem. não tem. Tu Então, chega no se. mercado de trabalho, tu vê um mercado completamente diferente. Se destacam os alunos que vão atrás disso antes, né? E olha que assim, eu sempre fui perguntadeira, eu sempre. Eu tinha fama na faculdade de que eu pedi estágio para todo mundo, porque eu me formei numa faculdade que era a primeira turma, a gente não tinha uma estrutura. Então, eu fiz zootecnia, um curso extremamente prático, e eu sem estrutura. Então, o que a gente tinha que fazer nas férias? A gente tinha que pedir estágio para poder é, praticar, né, executar. E eu sempre fui de pedir estágio, mas eu não tinha orientação, eu não sabia como funcionava o mercado de trabalho. Eu achava que área comercial era só vender ração de porteira em porteira. Eu não sabia que existia esse universo B2B que eu vivo hoje. E que eu vivo há muitos anos esse universo B2B. Então, se a gente já não tem uma noção de mercado na faculdade, que deveria te preparar para trabalhar para o mercado, imagina lá atrás, o básico, né? Que é do colégio, enfim, ensino fundamental. Então, o buraco é muito mais embaixo, assim, no Brasil. É muito executores, Sim. simplesmente, né? E dentro desse cenário, Tati, hoje para essas empresas dentro do agro, que elas estão querendo se digitalizar, estão querendo começar buscar essas novas tendências, né, principalmente no contexto do marketing. Qual o conselho que você daria para essas empresas? Fazer o básico bem feito. Começar do começo. Não queira fazer tráfego. Esquece números. Esquece números. Seguidores, like, é tudo ego. Isso é ego. Seguidores não paga conta, likes não paga conta, não traz vendas. Então, o meu conselho para elas seria pé no chão, revise o que você está fazendo. Na hora de buscar uma empresa para vir trabalhar para você, entenda bem o que você precisa, o que você está buscando, para onde vocês querem ir, tenha clareza do que você quer, né? E fica muito mais fácil para ir você buscar e você conseguir você fazer cotações e conversar com amigos, pedir indicação. Mas, primeiro de tudo, entenda bem do seu mercado, entenda o que quer e para onde quer ir. E isso facilita muito para qualquer pessoa que vai trabalhar com vocês daí. Sim, legal. Tati, a gente tem um quadro final agora, nesse final de programa, e que é o Decode Pop, né? O nome do programa é Nossa, Decode, então a gente mistura várias coisas, né? Então é o Decode Pop. E onde eu e meu convidado, a gente traz aí uma indicação de filme ou livro, tá? Então eu gostaria de começar por você, que você indicasse um livro, uma série, um filme, relacionado um pouco a isso que a gente falou aqui, a qualquer um desses assuntos que a gente falou. nossa.
São muitos. Eu posso começar enquanto tu pensa. Pode começar, então. Tá, vou começar. Eu vou indicar um filme que eu tô até para assistir esse filme pela 10ª vez, que é o Interestelar, né? A gente falou de agro, a gente falou de máquinas, né? Daí eu lembro que quando eu falei alguma coisa sobre a automatização do campo, eu falei do Interestelar, né? Que na história do Interestelar, sem dar muito spoiler, né? Tá acontecendo um problema no mundo, eles não têm comida, um negócio assim, e daí tem lá o fazendeiro que acaba indo para o espaço, mas na fazenda dele ele tem lá os tratores lá, que são as máquinas agrícolas lá que são automatizadas, né? Não tem um operador humano. Então é um filme que eu indico. E vou indicar um livro também, além do filme, que é um livro que se chama Diálogo entre Homens e Máquinas. Tá? Esse livro ele é uma série de artigos que falam sobre inteligência artificial, sobre um pouco de futurologia também. Então, é um livro bem bacana para se ler, fala de muita coisa que está acontecendo nos dias de hoje, e acho que aí você pode entender um pouco mais também sobre o olhar que a gente tinha alguns anos atrás sobre o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente não, alguns anos atrás a gente, embora a gente entendesse, pô, vai ter uma hora que as máquinas, não sei o que, a gente não imaginava lá o chat GPT, a gente não imaginava do jeito que a Não, gente tem hoje, né? não. Então é um livro bem bacana. Conseguiu lembrar de algum, Tati? Tô tentando lembrar de um filme que uma amiga minha me passou, que é exatamente sobre isso. Na verdade, é uma linguística. Eu não tô lembrando o nome dela, eu não sei se tu já assistiu esse filme. Eu gosto muito de filmes de extraterrestres. Ah, eu sei que filme que é. Extraterrestres, A fim do Chegada. mundo. Esse mesmo. A Chegada. Deixa eu ver se é esse. E, A Chegada. e Isso. que é com a aquela atriz, ela era a namorada do Superman, enfim, e Sim. ela é linguística. É um que a nave chega e eles pegam ela pra Para ir traduzir, para conversar com os interpretar. extraterrestres porque Exatamente. ninguém entendia. Ninguém E eu lembro que o entende. cara chega com o gravador assim e falou assim: você consegue entender alguma coisa que ele tá falando? Daí ela falou assim: Esse- mas por que você acha que é uma pessoa só, que é um só, né? Daí ela fala que tem dois ali conversando, etc. É um filme muito bom. A Chegada, o nome é muito bom mesmo. Um filmaço. Eu quero assistir ele de novo, porque eu estava terminando meu processo de branding da minha empresa e a minha amiga que fez todo, enfim, que estava à frente do projeto, ela me indicou e eu fiquei apaixonada, porque o slogan da minha empresa é marketing na linguagem do agro. Ah, sim, legal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que fala a linguagem do agro e eu entendo de marketing. Eu estudo marketing todos os dias. Então, esse filme tem tudo a ver, assim, e eu acredito que a gente precisa entender. Isso a gente extrapola para todos os universos, assim como idiomas. Eu amo idiomas. Hoje eu falo inglês, espanhol e um pouco de francês. E já tenho a minha lista de next, sabe? De próximos idiomas que eu vou estudar, porque para mim é isso. A gente tem que entender a linguagem do mercado que a gente está A inserido. comunicação é tudo, né? A comunicação é o ponto de partida. Então, sem comunicação. Eu acho que a gente falou um pouco sobre instituição, né? Eu vejo que talvez o último estágio das máquinas sejam as profissões ligadas à comunicação, porque a comunicação é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Sim. A gente se comunica com a voz, com os olhos, com gestos, com expressões faciais, né? Eu, que sou descendente italiano, eu falo muito com a mão tá sempre aqui, né? Então, eu acho que realmente tem muito isso mesmo. Baita dica de filme. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tati. Tu falou da tua empresa. Eu queria que tu falasse um pouco mais da sua empresa nesse final agora. Me conta um pouco para quem está assistindo. O que sua empresa faz? Por que desse nome Legaia? É Legaia mesmo, né? É legal, aham.
Isso. Por que do nome Legaia? Fala um pouquinho da sua empresa. Bom, a minha trajetória, como a gente disse, com marketing, ela começou no estágio, enfim, de conclusão de curso. E eu comecei a trabalhar com consultorias de novos negócios na pandemia, e depois da pandemia eu comecei a trabalhar com marketing digital. E sempre fui apaixonada pelo digital, mas eu nunca tinha escrito, eu nunca tinha estudado a fundo. Mergulhei nesse universo do marketing e aí eu senti a necessidade de realmente abrir e fundar a minha empresa. Eu já presto serviços para o mercado, já tem 2 anos, mas efetivamente este ano eu decidi, passei por todo um processo de branding que demorou uns 8 meses para a gente concluir tudo, o brand book, ele ainda está saindo do forno, e eu cheguei à conclusão, fazendo perguntas e pensando muito, pedindo muito feedback para as pessoas, que a minha empresa e que eu sou líder dela, founders, enfim, diretora executiva, whatever nome que vocês quiserem dar, tinha muito de mim. Então, era muito assim esse toque humano, esse toque de personalização, e o feedback era muito na questão de comunicação, de atendimento de qualidade, de ouvir as pessoas, de não dizer que, nossa, tudo que eu faço, nossa, eu sou a rainha da verdade, não. Então, a minha escuta ativa, assim, ela é bem forte, bem presente. Eu decidi fundar a minha empresa, é uma empresa focada, eu só atendo empresas do agronegócio, do mercado de proteína animal. Trabalho no modelo de agência, então presto serviços de uma agência de marketing. Pode ser full service, né, fazendo a parte do off também, mas acabei me especializando bastante no digital, em como que funciona, que eu acho que é uma parte mais complexa. O full service, a parte do off, é meio feijão com arroz, né? É uma coisa um pouco mais stand, padrão de stand e tal, mas tem profissionais. Hoje eu tenho uma equipe dedicada a isso, então eu tenho o meu braço direito, que é a minha assistente de marketing, que me ajuda no atendimento das contas, só que o planejamento estratégico, a parte de consultoria que eu faço, que muitas vezes as empresas elas vêm atrás de mim pelo digital, elas me encontram pelo digital, ou já me conhecem do mercado, e aí, quando elas entram, elas sabem que elas precisam de uma consultoria estratégica de marketing. Então, essa consultoria estratégica sou eu que faço. Então, eu ofereço desde o planejamento estratégico de marketing até o processo todo de uma agência. Legal, bacana, show de bola. E aí, Legaia, porque vem muito de legado, que como eu te Hum, disse, de deixar um legado, da deusa Gaia, de eu não conseguir, que nem eu te falei, eu não consigo fazer por fazer. Eu não consigo pegar 20 clientes e largar eles à deriva com uma estagiária, com uma recém-formada. Não, eu quero entregar o meu melhor para esses caras, para essas sim, empresas. Então, como eu me entrego muito como pessoa, como profissional e mergulho nessas empresas, eu vou e Gaia vem da deusa Gaia, criadora de todos os deuses e tudo. Eu queria um nome que tivesse significado, que tivesse conexão, que então ela é deusa criadora da natureza, praticamente toda. E aí, então assim, vem muito do estratégico, que eu não faço nada por fazer, eu sempre pergunto, sempre tento compreender ao máximo o contexto da empresa que a empresa está inserida, e aí eu personalizo os serviços, as propostas. Nada é feito assim, estandarizado. É lógico, tem algumas coisas, alguns custos que a gente sabe mais ou menos já, mas a proposta, as entregas, elas são personalizadas. É muito disso, assim. E vai um pedacinho, né? Vai um pedacinho da minha com identidade certeza. em cada Onde a gente projeto. passa, acaba deixando uma marca, né? Não, legal. Exatamente. Tati, muito obrigado. Que baita Eu que te agradeço. bate-papo. A gente ficou aqui um bom tempo conversando e até perdi aqui a noção de tempo, mas foi bem legal. Te agradeço aí por compartilhar aí tanto conhecimento sobre esse assunto que tu domina, né? Sempre é engraçado que quem te conhece deve acontecer, quem te conhece, quem não é do agro
quando ouve falar alguma coisa de agro, lembra de ti, né? Deve lembrar de ti porque tu Sim, realmente tu acaba militando nessa área e não militando de uma forma negativa, né? Hoje se usa muito essa palavra do lado negativo. Acho que é uma militância do bem, infelizmente. né? É uma militância do bem, né? E a gente teve uma verdadeira aula aqui sobre esse assunto contigo aí. Eu parei na parte da análise do ambiente, a gente nem foi mais para frente. Com certeza aí as portas do programa elas ficam abertas para ti. Eu vou te chamar para logo aí, se Deus quiser, ainda esse ano a gente trocar uma ideia de novo sobre isso e explorar outros assuntos aí dentro do marketing. Muito obrigado, Tati. Queria que você deixasse aí, quem quiser entrar em contato contigo também, deixa aí seus contatos. Eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, Instagram quanto TikTok, é tatiana.dias, com mais um S no final. Então, DIASS. E LinkedIn, vocês me acham também como Tatiana DS, né? Normalmente tem aqueles códigos gigantes, eu consegui Sim. personalizar o final do LinkedIn, então ficou Tatiana, D de dado, S de sapo. Bom, precisando me encontrar, eu estou disponível em todas essas redes. Se quiserem deixar uma A mensagem, empresa depois tem eu posso. site? Tem site da empresa, Tati? Ainda não, está em Tem que construção fazer. também. Então, site, já tem um Instagram, que é legaia.agromkt. Então, o Instagram eu já criei, LinkedIn também. Quem me adicionar no LinkedIn vai ver lá, já existe a empresa Legaia Agromarketing, que eu sou suspeita, fui criada, né? Sou do interior, fui criada no agro, depois cresci no agro, e eu acho que é isso que a gente pode fazer, ajudar a melhorar a comunicação. Somos filhos das terras vermelhas do Oeste Paulista, né? Aham, exatamente. Então não tem como ser diferente, Não né? tem, Então né? tem que, acho que o meu papel, assim eu falo, né? Eu acho que talvez a minha missão aqui nesse mundo seja essa, de facilitar as comunicações, como tu disse, de simplificar, de deixar os conteúdos mais leves. Não sou redatora, mas sempre tive essa facilidade de deixar as comunicações mais leves. As empresas já me procuram para sair do techniquez, eles chamam de techniquez. E assim como você, as pessoas são muito técnicas no marketing, no agro, né, no geral, e aí vai fazer um artigo, né, para uma revista totalmente técnico que as pessoas não vão ler, não vão ter aquele gosto, não vai prender na leitura. Então eu tenho, graças a Deus, acho que é um dom aí de Deus aí de ter me ajudado a deixar essas coisas mais fáceis, mais humanas, mais próximas. Então, quem precisar, enfim, eu sempre me coloco à disposição nisso, de ajudar, trazer mais proximidade com, com os nossos clientes, né? Com as pessoas que estão mais próximas. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa técnica aqui contigo e dificultando. Não, a gente está aqui para simplificar, para facilitar a vida um do outro. Né? A gente está aqui para se ajudar, no fim das contas, não é? Show. Show de bola, Tati. E te agradeço demais, sério, que obrigada por este episódio e pelo convite, pela lembrança. Algumas polêmicas sempre surgem, as pessoas sempre perguntam, aquela empresa tal, aquela polêmica que surgiu, então abafa o caso. Que a gente está no meio e fica sabendo mesmo dos BOs. Mas precisando, estou por aqui, meu amigo, conte comigo, a gente está junto, estamos aqui para isso. E fico muito grata por mais essa conversa. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Tati. Para você que está assistindo também, muito obrigado. E até o próximo The Coach.